Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre a relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, então aqui nós podemos calcular a componente para μ igual a zero, a componente A sobre índice zero. Essa componente A sobre índice zero pode ser escrita como, de que forma? Como 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 1 dividido por 2, e aqui derivada da componente contra a variante V0 em relação ao tempo. Podemos escrever dessa forma. Então, cuidadosamente, nós podemos organizar a expressão da seguinte maneira. Aqui nós temos 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2. Aqui nós temos derivada em relação ao tempo de Q, derivada em relação ao tempo de 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional, expoente menos 1 sobre 2, multiplicado por C. Como C é uma constante, trata-se do módulo da velocidade vetorial de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Então, de acordo conforme a análise real, o cálculo diferencial, o cálculo vetorial, a constante pode ser sem perda de generalidade retirada da aplicação do operador derivada temporal. Então, aqui, A sobre índice zero, isso é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade C2 menos 1 sobre 2, aqui C. E então nós temos a derivada em relação ao tempo aplicada somente sobre o termo lambda. Aqui está. Então, nós temos aqui expoente menos 1 sobre 2. Então, como que nós vamos fazer? Aqui, cuidadosamente, nós temos assim, C menos V2 dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2. Aqui, nós temos, como podemos escrever, nós temos 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2 menos 1, aplicando a derivada de função composta. Aqui o C é constante, porém o vetor velocidade depende da variável temporal t. Então nós temos a derivada em relação ao tempo aplicada sobre 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2. Muito bem, então dando prosseguimento, a componente contravariante zero com sobre índice zero é igual a C 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2, multiplicado com esse termo elevado a menos 1 sobre 2 menos 1, ou seja, 1 menos módulo elevado a 2 dividido por C2, menos 3 sobre 2, o que mais, e a derivada deste termo. Então, mais uma vez, essa derivada em relação ao tempo aplicar-se-á somente sobre o vetor velocidade. Então, nós temos aqui derivada em relação ao tempo aplicada ao número 1 é igual a zero, derivada de constante é igual a zero, e então derivada aplicada aqui como
menos 1 dividido por C2, constantes podem e devem ser retiradas da aplicação da derivada, e então aqui a derivada em relação ao tempo aplicada sobre módulo elevado a 2 do vetor velocidade. Então, aqui mais uma vez a derivada em relação ao tempo aplicado ao número 1 é igual a 0. Pois bem, então precisamos de espaço, um adequado espaço. Então, ainda aqui, para nós economizarmos espaço, podemos escrever C multiplicado este termo elevado a menos 1 sobre 2, este termo elevado a menos 3 sobre 2, nós temos menos 1 sobre 2, mais menos 3 sobre 2, isso é igual a menos 2. Então, vamos aqui escrever 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2 expoente menos 2. E então, menos 1 multiplicando e dividindo por C2, aqui derivada em relação ao tempo, aplicada sobre módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional. Pois bem, então agora nós precisamos de espaço. Vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.